Olá, meu quarto ano! Continuando a aula de hoje, a gente também vai ver as viagens espaciais, tá certo? Antes de falar sobre as viagens, você já vai contextualizar como foi que surgiu essa ideia de fazer as viagens espaciais, tá? Vocês não estudaram esse assunto ainda, mas futuramente vocês vão conhecer esse assunto, que faz parte de história, da história do nosso planeta. Então, antigamente, mais precisamente lá em meados de 1945, tiveram algumas guerras mundiais. O que é que significa isso? Quando alguns países do mundo entram em conflito, um briga com o outro. Depois que se encerrou essa guerra, teve uma corrida espacial. O que foi isso? Os países queriam provar que, além de querer dominar o mundo todo, eles queriam dominar o universo, tá? Precisamente, essa corrida espacial foi chamada de guerra espacial, tá certo? E aí entrou em conflito para ver quem conquistava mais coisas a Rússia, que nessa época ainda era chamada União Soviética, tá? E os Estados Unidos. Primeiramente, a Rússia lançou um satélite. Lembra que a gente estudou os satélites quando a gente estava vendo, quando a gente viu os planetas semana passada? Então a gente viu que tem satélite natural, como a Lua, e satélite artificial. Então, a Rússia lançou o primeiro satélite artificial, que foi o Sputnik 1. E esse satélite foi o primeiro que girou em torno da Terra, tá? Ficou em órbita, quer dizer, girar. E aí, depois, houve o lançamento do Sputnik 2, com os russos, tá? Lá do pessoal da União Soviética. Prepararam seu primeiro cosmonauta. Para o primeiro voo, Yuri Gagarin acabou sendo o astronauta recomendado pela Força Aérea. Aí a gente entra na história do Vostochny 1, que foi o astronauta, entrou em uma pequena nave, tá? Bem minúscula, e foi lançado no foguete. Foi o primeiro a sair da Terra e ver que a Terra é azul. Então ele falou a famosa frase: a Terra é azul, tá certo? Mas, não contente com isso, os Estados Unidos resolveu reagir e eles queriam surpreender mais. Então, eles foram os primeiros a enviar um homem até a Lua. E ele enviou o Neil Armstrong, que é esse homem. Ele foi o primeiro a pisar a Lua. E ele disse a seguinte frase: este é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Então, tudo isso foi uma corrida espacial. Quem chegava primeiro em vários ambientes fora da Terra. E com isso, nunca mais, tá? Deixou-se de se investigar o universo. É por isso que hoje a gente sabe que Marte é vermelho, que alguns outros planetas têm alguns organismos que a gente estuda para ver se tem condição de viver em outros planetas. E foi graças a essas corridas espaciais que a gente encontrou isso, tá certo? Então, bora para as perguntinhas. Vamos resolver. Lá no seu livro de reforço, na parte de ciência, na página 140, tem assim: o universo sempre foi um grande mistério para a humanidade. Com o avanço da ciência e da tecnologia, o ser humano encontrou maiores recursos para pesquisá-los. Essas experiências feitas no espaço têm melhorado muito a vida na Terra. Relacione corretamente os acontecimentos sobre as viagens espaciais e os astronautas. Aí, no número 1, tem a Sputnik 1. No número 2, Yuri Gagarin. E no número 3,
Neil Armstrong. A primeira alternativa tem: ficou em órbita ao redor da Terra. Quem foi que ficou em órbita? Foi Sputnik 1, Yuri Gagarin ou Neil? Muito bem, Sputnik 1. Segunda alternativa: ao pisar na Lua, falou: este é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigantesco para a humanidade. Quem foi que disse? Neil Armstrong. E a terceira alternativa tem: primeiro ser humano a viajar ao espaço na nave Vostok 1. É dele a frase: a Terra é azul. Quem foi que disse essa frase? Muito bem, Yuri Gagarin, tá? Segundo quesito: a luz do Sol ilumina e aquece a Terra. A gente estudou que a Terra não é um astro iluminado. Ela não é um astro que emite luz. Ela é um astro iluminado, tá certo? Ela recebe luz do Sol. Aí, continuando. Ela é fundamental, ela está se referindo à luz. A luz do Sol é fundamental para a existência da vida no nosso planeta, no planeta Terra. Você concorda com essa afirmação? Por quê? A gente concorda, pois a Terra não tem luz própria, não é isso? E o Sol ajuda na vida dos seres vivos, que precisa de luz e calor. A gente precisa de luz para se guiar, a gente precisa de luz, as plantas para se reproduzirem. Então, a gente precisa da luz e do calor para se manter vivos, tá certo? Então, por isso, a gente concorda com essa afirmação, tá certo? Então, por hoje é só. Encerramos por aqui. Também estamos terminando todo o conteúdo do livro de reforço. Então, dá uma olhadinha, vê se faltou alguma tarefinha. Faz, tá? E qualquer dúvida, me procura. Um cheiro enorme e até mais.